Então vamos para o segundo vídeo dessa série de Fazendo RPG na Godot. Hoje eu fiz bastante coisa, tem bastante coisa nova, as habilidades do personagem principal, inimigo novo, mecânicas novas. Começando pelas habilidades do personagem. Ele solta gases e essa é a segunda skill dele. Essa skill é tipo um drift de carro, eu levei muito como inspiração. Esse aqui ele dá impulso pra cima e dá uma cambalhota no ar e depois cai com força causando uma explosão. E também tem outra que ele incha e solta uma explosão de gases que é esse final de explosão como se fosse um ataque padrão. E esse aqui eu já tinha feito o inimigo e já tinha feito o damage pop-up, que é os numerozinhos que fica subindo. E ainda não tinha feito o kit, nem nada do personagem, quanto de dano que ele dá, o sistema de build, nada do tipo. Só que o número. Normalmente na maioria dos jogos os números aparecem ao redor do inimigo em diferentes posições. Então eu resolvi isso e fiz spawnar em diversas posições. É muito no início ainda, depois eu vou fazer as letras ficarem de acordo com o elemento do dano recebido. Aqui dá pra ver que as letras sempre olham para a câmera também, que eu ativei o billboard e elas agora não só aparecem num ponto fixo, aparecem ao redor do personagem aleatoriamente. Nessa parte eu já tinha feito o kit do personagem, inclusive dá pra ver ali os substatus, HP, força, defesa e crítico. A multiplicação dele é a força mais o crítico vezes a taxa crítica. A taxa crítica eu calculo dessa forma: é o crítico dividido por 2. Aí, para dar uma variação de dano, eu faço mais um número randômico entre 1 e 4 e dividido pela força. É um cálculo imenso, mas complicado de entender. Mas como o personagem é de Dot, eu preferi que fosse desse jeito. Ah, e esse aí é a skill 1, que eu tinha falado, não tinha aparecido no início. E dá pra ver que essa skill dá muito dano. Aqui eu já comecei a modelar o inimigo. Ele também é um cogumelo, que é um jogo do mundo dos cogumelos, né? Então faz sentido. Aqui não muda muito o processo, ele tem coisas novas, só que o processo padrão que eu crio cogumelos e como ele tem uma corrente, foi até foi complicado, foi complicado. Eu nunca tinha feito uma corrente na modelagem, então essa foi a minha primeira corrente que eu fiz. Deu até um trabalhinho até eu saber assim como que fazia certinho, como que ele fechava a curva sem parecer que tava de um jeito esquisito. Mas consegui fazer, eu também achei que ia pesar no modelo, só que acabou que não pesou praticamente nada. Então ficou bem otimizado. Aqui eu já redimensionei a corrente para encaixar direito no corpo do inimigo. E também já comecei a fazer o chifre do inimigo. Chifre eu já tinha treinado antes, então pra mim foi de boa. Criei alguns loops, peguei o grab e fui ajustando até ficar de um jeito que eu achei legal. É bem chifre de cabra mesmo, sabe? Só não tem aquelas ondulações assim.
Aí já fiz o mapeamento V para começar a pintar o inimigo. A maioria dos inimigos vão levar essa paleta de cor mais rocheada por conta de lore. Nos próximos devlogs isso vai ficar mais transparente o porquê. Aí como eu queria um olho mais brilhante, assim, mais chamativo, eu fiz algumas luzes, já comecei pela boca, tive que ajustar a boca para ficar de acordo com a corrente. Aqui eu já tinha começado a fazer a sombra, eu fui testando uma cor de sombra que ficasse agradável, que é a sombra que o pilho emite. E aqui eu tava testando pra ver como que ia ficar, já tô um resultado bem bacana, bem legal. Aí eu já ia fazer o mapeamento V do pilho e começar a pintar o pilho. Esse foi um dos pilhos que eu mais curti fazer, porque ele ficou bem diferentão. Eu normalmente faço só os básicos mesmo, mas depois desse eu vi que dá pra melhorar bastante na apresentação deles. Aqui eu comecei a fazer o topo, que normalmente eu faço a base mais escura, o topo mais claro, e fiz como se fosse uma galáxia, que fica parecendo uma coisa mais mágica, mais mística, sabe? Consegui uma textura bem legal. Fiquei bem satisfeito com essa textura. Aí depois que eu acabei o pilho, fui para os chifres, eu fiz o mapeamento V e comecei a colocar a cor base e fui indo tacando sombreamento, deixar as pontas dos chifres mais claras. As correntes eu preferi deixar para colocar o material dentro da Godot, que eu poderia criar um material dinâmico, né, que simulasse metal, mas de um jeito mais cartoonizado, e eu curti bastante o resultado. E já tinha adicionado o outline preto, só que como o inimigo é bem escuro, não dá para perceber tanto. E também adicionei sombra cartoon, que ele fica não com aquela sombra realista, fica mais cartoon. Aproveitei, já troquei aquela esfera vermelha por o inimigo, já tava tudo ok. E aí já é dentro do jogo, tudo bonitinho. Já recebia dano, já tinha um script próprio. Aí como eu queria colocar algumas mecânicas que eu curto bastante fazer jogo RPG, por conta de algumas mecânicas específicas que eu inspiro de outros jogos. E essa mecânica que eu acabei de adicionar foi a mecânica de Total Damage, que mostra o dano total que você deu em 5 segundos. Tipo, se você não deu dano em 5 segundos, esse dano vai sumir e vai zerar de novo. É como se fosse um sistema de combo. Eu curti bastante e aqui tava mostrando os números inteiros. E como o personagem dá muito dano, se fosse aumentar muito, eu tinha que resolver esse problema, porque senão o número ia acabar cortando da tela e não ficaria aquela coisa imensa. Então eu decidi fazer um sistema de refatoramento de números. O sistema se consiste em, se o número for maior que tal, ele adiciona uma letra e transforma esse número em decimal. Aí quando chega em 1000, em vez de mostrar aqueles números todos, ele vai mostrar 2 ponto o que está atualmente e o K. Ou 5, 6, como dá pra ver aí no vídeo. E eu adicionei milhão e bilhão, mas eu acho muito difícil você chegar em bilhão, por conta que você vai ter que esquivar e entre outras coisas, porque o inimigo aí tá estático, mas ele vai ter mecânicas e tal que vai te obrigar a cancelar esse combo. Então é muita sorte, só se tiver algum fator de anti-interrupção. E para finalizar o devlog de hoje, eu fiz uma última mecânica que é a barra de vida, que mostra um texto onde é a vida atual e a vida máxima do inimigo. Eu curti bastante e eu também aumentei a velocidade do damage total, o textinho ali de cima, só que eu ainda vou, não é a versão final, eu ainda vou refinar essa animação para ficar mais fluida possível.
Esse sistema é bem inicial ainda, tem muita coisa ainda para ajustar. Eu ainda pretendo adicionar bastante coisa, o sistema de build ainda está bem inicial, mas esse é aquele sistema de build de pontos, que você acumula pontos e pode distribuir entre seus substatus. E também adicionei também para a interface do inimigo ficar de acordo com a câmera, olhar para a câmera do personagem. E também eu vou adicionar um sistema de equipamentos para você poder buildar individualmente todos os personagens, vai ficar bem legal no futuro. Espero que vocês tenham gostado do devlog, em breve eu trago o terceiro. E deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo.